Olá, gente, tudo bem aí? Vamos para mais um vídeo hoje. Meu nome é Aguinaldo César, do canal Coisas da Vida. Antes que eu me esqueça, já vai deixando o seu like aí, seu joinha. Participe dos meus estudos, compartilhe, divulgue, me ajude a divulgar aí a palavra do Eterno, né? Me ajude a divulgar a vinda do reino do Criador, tá bom? Gente, o assunto que eu quero tratar hoje é um assunto que sempre me chamou muito a atenção. É, Nós temos hoje a Bíblia que tem diversas traduções, cada autor é, de uma nova versão da Bíblia, ele acaba passando a sua própria opinião, a sua própria visão daquilo que ele está lendo. Uma mesma palavra tem vários significados e o que pode acontecer é que ele pode dar um significado que não tem exatamente a ver com o contexto. Então, a minha atenção ela tem se voltada para o quê? Qual era o pensamento na época em que a escritura foi escrita, né? Qual era o entendimento na cabeça das pessoas na época que um determinado livro das escrituras foi escrito. Então é isso que eu vou procurar resgatar. Como eu tenho sempre dito, eu não sou dono da verdade, eu não sou absoluto, eu mudo de opinião na medida que o assunto que vem até a mim seja muito bem esclarecido e convincente, né? Eu tenho estudado muito, eu posso dizer que eu tenho mergulhado muito, e à medida que a gente vai descobrindo algumas verdades, essas verdades acabam confrontando com a nossa realidade. E contradiz muita coisa do que a gente crê hoje, ok? Então eu vou tratar desse assunto hoje. Eu quero trabalhar duas palavras, né? Que nos originais nem hebraico nem aramaico existem, ok? E por que essas palavras foram introduzidas, né? Qual a razão dessas palavras terem introduzidas? Isso eu já posso adiantar. Isso foi introduzido para confundir, para desvirtuar, desencaminhar, para tirar do caminho determinado pelo Criador, né? Os enviados, né? Que é a tradução correta do aramaico para os que são, para aqueles que chamam os discípulos do Messias de apóstolo. Apóstolo é uma palavra grega, tá? E na verdade eles foram enviados, eles receberam uma missão, foram enviados. Há quem chame de emissários, né? Os 12 emissários, né? Que eles receberam uma mensagem e eles tinham que entregar essa correspondência, essa mensagem para todo mundo, né? Não apenas o que se chama de mundo conhecido na época, mas para o mundo todo, tá? Porque toda porção seca na terra onde tivesse habitante, na época era o mundo conhecido. Então dizem que aqui nas Américas, né, não era um mundo conhecido da época, não, era sim, tá? Sabiam que existiam pessoas aqui, onde tinha porção seca existiam pessoas, ok? Então vamos continuar, vamos tratar do assunto propriamente dito, e acredite, isso não se trata da minha opinião, é o que está na história, é o que está registrado, porém você, é óbvio, né, totalmente livre de acreditar ou não, tá bom? Então, você sabe o que significa exatamente a palavra espírito e a palavra santo? Esse é o tema do estudo de hoje, tá bom? Qual é o verdadeiro significado da palavra espírito e da palavra santo e de onde elas surgiram, tá bom? Como sempre, né? Eu vou ler aqui no computador e vocês vão me acompanhando. No final desse estudo, né? Vocês podem ver aí, tem um linkzinho, um estudo que eu já trabalhei ele no meu grupo Coisas da Vida, né? São mais de 4.100 inscritos lá no grupo. Você pode me ajudar
convidando mais pessoas para participar do grupo, tá bom? São quase 6 anos de estudos lá no grupo Coisas da Vida. Tem muito material bom. Universitários já usaram o grupo Coisas da Vida como referência, tá? Estudantes de teologia e até de uma ou outra disciplina fora a teologia já usaram como referência para fazer suas monografias, tá bom? Então, gente, vocês estão achando que as coisas que eu divulgo não têm importância? Gente, tem sim, tá? Você pode não concordar, mas assim, tem raciocínio lógico, tem fundamento, é científico e vamos lá então. Apesar de termos que levar em conta a evolução dos idiomas, ou seja, que cada idioma adquire com o passar do tempo novos conceitos para palavras já existentes, palavras antigas, considero interessante fazer uma análise ampla da origem da palavra, da sua etimologia. Etimologia é buscar a raiz da palavra, o significado da raiz da palavra. Quando a palavra foi proferida pela primeira vez, qual era a intenção daquele que inventou, vamos dizer assim, a palavra, tá bom? E é nesse caminho que procuro levar todas as minhas pesquisas. Afinal de contas, quando buscamos aprender as Escrituras Sagradas, precisamos definitivamente saber o significado aplicado à época de cada palavra e qual é o verdadeiro conceito dessa palavra. Devemos levar em consideração a cultura da época, a região, né, onde habitavam, né, e os costumes daquela região, tá? Tanto os costumes do povo judeu, quanto os costumes dos povos que viviam ao redor, tá ok? Porque essa mistura de cultura, elas se influenciam, né? Não posso honesta e sinceramente considerar as palavras da Escritura Sagrada sem saber a intenção de cada palavra na época em que foi escrita, ok? Sendo assim, vamos ver o significado da palavra Espírito, primeiramente, de acordo com as Escrituras Sagradas. E acredite, não há a menor chance não há a menor chance de que o significado seja o mesmo dos dias atuais. Bom, a princípio de conversa, a palavra espírito não existe no hebraico, não existe no aramaico. Nos dias de hoje, já existe a tradução, mas para a época em que foi escrito, essa palavra espírito, ela não existe no hebraico. Então vamos lá. No grego, espírito significa o seguinte, a parte não material do homem, alma. A palavra alma é um conceito criado pela filosofia grega, tá? A partir de Aristóteles, Platão e Sócrates, né? Eu costumo dizer que esse tipo de palavra, né, da filosofia grega aristotélica, platônica, no sentido de platônico, e socrático, tá ok? Então, espírito é a parte não material do homem, a alma, ser imaginário ou sobrenatural, como anjos e duendes, anjos não no conceito das escrituras sagradas, mas das mitologias, né? Também se refere à inteligência, à imaginação, engenho, ideia predominante, tendência, característica. O dicionário, isso está no dicionário Michaelis. Já no dicionário Oxford, né, a tradução é a seguinte: a parte imaterial do ser humano, alma, né? Em se tratando de religião, ser supremo, divindade, tá? O grande espírito dos índios da América do Norte. Por exemplo, o raciocínio dos índios da América do Norte em relação à palavra espírito. Entidade sobrenatural ou imaginária, anjo, duende, diabo, etc. Né? Essas figuras. Que pode ser ligada ao bem ou ao mal, tipo espírito do bem e espírito do mal. Espectro, fantasma, substância imaterial, incorpórea, inteligente, consciente de si, onde se situam os processos psíquicos, a vontade, os princípios morais. Mente, pensamento, cabeça,
a cena não me sai do espírito, ou seja, a cena não me sai da cabeça, não sai da minha mente. Inteligência ou pessoa inteligente, um espírito admirável, né? Uma pessoa de inteligência admirável. Comicidade, humor, graça, ironia, né? Ter o espírito de risada, por exemplo, né? Tendência à disposição, um espírito empreendedor, ideia ou intenção predominante, esse significado real, o espírito da lei, né? A lei ela tem uma intenção quando ela foi escrita e esse é o espírito da lei, o âmago da lei, o cerne da lei, né? Traço, característica, o espírito da época, tá ok? Então, assim define o dicionário Oxford. Outro conceito de espírito está diretamente associado à palavra fantasma, tá? Então, no grego, espírito, verbalizando a palavra espírito em grego, é daimonion, tá? Olha só, daimonion, que significa poder divino, deidade, divindade, espírito, ser inferior, Deus, uma entidade superior ao homem, espíritos maus ou mensageiros e ministros do mal, né? Daimonides, que significa demônio, né? Daimonion, espírito, e daimoniudes, demônio, né? Duas palavras muito próximas, muito semelhantes. Semelhante ou que procede de um espírito mau, parecido ao demônio. Tá bom? A palavra fantasma, também no grego, visão apavorante, que é produto da fantasia, da mente, ok? Coisa medonha, suposta aparição de pessoa morta, imagem ilusória, espectro, visão aterradora, avejão, simulacro, quimera, sombra, e vai por aí afora. Palavra fantasia, capacidade humana de imaginar, criar, imaginação, obra da imaginação, concepção, ideia, vontade passageira, gosto particular, capricho, exibição, aparência esplendorosa, espetáculo, glória. Então, vão vendo para que lado nós estamos indo com a palavra espírito. Eu tô dizendo o que significa a palavra espírito nos dias atuais, e nós vamos voltar ao que era na época quando as escrituras foram escritas. A palavra fantasia, ela também deriva da palavra fantaso, né, no grego, que é fazer aparecer, é derivada também de uma palavra grega chamada phaino, que é trazer a luz, fazer brilhar e espalhar a luz, tá? Não no sentido como os cristãos dizem, né, de espalhar a luz do evangelho, não tem nada a ver com isso, tá? Essa palavra e seus sentidos são ligados à foz, luz, né? Foz de fósforo, né? Pois a presença dela mostra o que há para se ver, tá? Uma palavra aparentada de fantasma, fantasia, dando entendimento de algo que não é real, né? Algo que só existe na imaginação, disfarce usado em festas, por exemplo, né? Quando as pessoas usam fantasias, máscaras para esconder o rosto, esse tipo de coisa, tá? Muitas vezes os fantasmas são descritos como seres meio transparentes. Eles são diáfanos, né? Também do grego, que significa dia, através da luz, ou seja, pode-se enxergar através deles, né? Então, o fantasma você enxerga através da luz, em ambiente que tem luz, tá? Num ambiente totalmente escuro, a menos que ele tem uma iluminescência própria, então a gente não conseguiria, né, enxergar um fantasma, tá? Essa palavra phaino gerou a palavra fenômeno do latim, né, que inicialmente tinha o sentido de tudo aquilo que é percebido pelos sentidos. Então, todos os fenômenos, na origem, no latim da palavra fenômeno, são coisas percebidas pelo latim, pelos sentidos humanos, né? Simulacro.
efígie, imitação, semelhança, aparência, né? Dando origem aí a fantasma, fingimento, cópia ou reprodução imperfeita, aquilo com que imperfeita e ridicularmente se procura imitar uma coisa original, tá ok? Então, gente, a palavra espírito está associado com a palavra fantasma, com a palavra demônios, com anjos que não provém da parte do Criador, ok? Isso buscando a tradução que a gente já viu dos dicionários que a gente tem aí do português, e agora estudando o significado no grego, tá? E um pouquinho de latim também, tá? Nós temos aí uma palavra em hebraico que se chama Elohim, né? Elohim significa deuses, tá? E a palavra similar no grego é eidolon, que significa ídolos ou divindades atonianas, tá? Isso a gente encontra registrado lá em Isaías 19:3. Tem outra palavra também em hebraico, Haitim, encantadores, ou melhor, fantasmas, né? Que vem do acádio, uma outra palavra aqui, Etimu, juntamente com Halbot e Haidionim. Tudo isso são palavras para definirem fantasmas, demônios, ok? Então a palavra espírito, né, traduzido do grego para o português, ela tem essa conotação de, na palavra na sua origem, a etimologia, tem o significado de fantasma, de demônios, de anjos da parte do inimigo e assim por diante, essas coisas desse tipo. E tem a ver com fantasia, né? A fantasia, ela procura imitar o real, como a gente viu. A gente vê em alguns versos nas Escrituras Sagradas, onde fala que o demônio, ele se transfigura, né, em qualquer coisa, tá ok? Então é uma imitação, não é algo real. Tá ok? Eu poderia estender para outro lado, mas acho que eu não preciso, todo mundo já conseguiu entender aí para onde isso pode levar, né? Qual seria um outro tema para a gente poder estar trabalhando em cima disso? Etimologia de espírito. Originário do vocábulo latino spiritus, está intimamente relacionado ao verbo expirare, que implica a ação de soprar como parte da respiração do corpo. Desencadeia o simbolismo da vida e da força interna, apreciando-se em expressões populares típicas, né, como essas aqui. Maria tem um grande espírito, ela superará a morte de seu filho. Seu espírito nobre sempre aparece quando alguém precisa. Em nosso idioma, essas atribuições ficaram estabelecidas e vários significados foram adicionados. A essência ou caráter absoluto que ostenta algo ou alguém. Ser sobrenatural ou imaterial que goza de inteligência. Seria uma entidade não corpórea inteligente, que pensa, que fala, que planeja, etc. A alma dos mortos, tá bom? Nós sabemos que mesmo na Bíblia não existe, nas Escrituras muito menos. Entidades que não vemos, mas estão presentes ao nosso redor e que podem nos cuidar ou prejudicar de acordo com as crenças que sustentam. Muitos dizem sentir um arrepio em determinadas situações, né? Ou perceber a presença de alguma coisa, tá bom? Então vem desse pensamento aí. Entre os termos associados ao núcleo sintático destacam-se suspiro, né, que em latim é suspirium, inspirar, inspirare, ou Espírito Santo, em latim anunciado como Spiritus Sanctus, e expirar, que é evidenciado precisamente no latim expirare sobre expirare, né, entre outros. O que o cristianismo diz a respeito disso? Uma das faces de Deus, né, de acordo com o cristianismo, uma das faces, né, ou uma das personalidades de Deus, uma menção à parte merece a relevância que dispõe o conceito na religião cristã.
onde o pneuma, né, do grego, Espírito Santo, é uma das três pessoas que formam o mistério da Santíssima Trindade e que tem a sua origem no Pai, né, Deus, e no Filho, né, o Espírito de Cristo, né, Cristo, o Messias, enfim, e é responsável por prover a santificação aos fiéis. Esse é um dogma que sustenta a natureza, né, de Deus, uma entidade que é capaz de ter seu filho descendendo do céu para a terra com o objetivo de salvar os homens do pecado original e, por outro lado, sendo um daimonion, espírito santificante, tá? Como causa da vida. Na criação de Deus, eu vou fazer um outro vídeo explicando a origem da palavra Deus, ok? No texto que vai estar o link mencionado, vai estar entre parênteses o significado, mas eu vou dar um entendimento muito mais amplo disso, ok? Na criação, Deus, também segundo o cristianismo, houve uma intervenção crucial que ficou demonstrada no livro bíblico de Gênesis, do qual diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Primeiro formou do pó da terra e em seguida assoprou o seu próprio fôlego nas narinas de Adão. Isso diferencia o homem de todas as outras criaturas de Deus. Esta graça que Deus atribuiu aos homens teve a finalidade de diferenciá-lo do resto das espécies inferiores de forma básica e fundamental, uma vez que dotou de racionalidade, permitindo-lhe pensar, refletir e escolher. Para a teologia, né, ou ciência, Deus, os seres humanos, são formados de corpo e alma, sendo este sinônimo de daimonion, e que facilita a sua interação com ele. A filosofia grega, anterior a todos os dogmas cristãos, ou seja, bem antes dos dogmas cristãos, coincide com tudo o que foi inserido no cristianismo. Foi enxertado, a cultura grega foi enxertada no cristianismo e foi assimilada pelo cristianismo. Em outras crenças religiosas e até mesmo na cultura em geral. É que o daimonion, espírito, é a origem e o sopro da vida, o que lhe dá o movimento e ânimo, além de nos dotar de capacidade para melhor administrarmos e nos saber dominar. Gente, perceba uma coisa, nós somos uma criação do eterno ou nós somos um daimonion? Pare e pense, ok? Vamos ver a segunda palavra agora, que é a palavra santo, né? Vamos ver no grego. Significados comuns da palavra santo, né? Canonizado, aquele que é canonizado pela Igreja Católica, como nós vemos aí várias imagens de santos, né, espalhado nos inúmeros templos, né, de adoração dos católicos cristãos, ok? Que vive conforme a lei de santo, que vive conforme a lei de Deus, que cumpre com a maior exatidão os seus deveres religiosos e morais, uma pessoa virtuosa, né? Puro, imaculado, inocente, né? Santo do sagrado. Popular, né? No popular, o santo seria o benéfico, profícuo, útil, né? Tipo santo remédio. Também santíssimo. Na teologia, a denominação atribuída pela Igreja Católica após o processo de canonização, aquele que foi beatificado por suas virtudes cristãs em vida, né? Imagem de um indivíduo canonizado, né? Que é aquela imagem de escultura feita de madeira, de gesso, de barro, de metal, enfim. Santo do pau oco, pessoa travessa com aparência de quieta, pessoa que finge ser inocente, mas não é. Aumentativo, irregular, pejorativo, santarrão, tudo isso está no dicionário Michaelis. Que pertence à religião ou aos ritos sagrados, relativo à divindade que serve a uso sagrado, não só no cristianismo, mas em qualquer religião, tá? Essencialmente puro, perfeito, santa união,
que não pode ser violado, santa liberdade. Disse de cada um dos dias da semana anteriores ao domingo de Páscoa. Disse de cada um dos dias em que a igreja, no caso a igreja católica, proíbe o trabalho e manda consagrar ao culto religioso. Útil, benéfico, seguro, eficaz, né? Adjetivo substantivo masculino, que ou aquele que foi canonizado e ou a quem os fiéis rendem culto, né? Segundo o santo, de acordo com Santo Antônio. Que ou aquele que vive conforme a lei de Deus e a moral religiosa. Moral religiosa, aquilo que é instituído pela igreja, aquilo que a igreja define como moral, né? A igreja, não as escrituras, tá? Disse da pessoa de conduta exemplar e irrepreensível. Por extensão, disse da pessoa que se finge inocente, simples e ingênua. É o caso lá do Santo do Pauoco, né? Por metonímia, imagem de alguém que foi canonizado, né? No nosso português, né? No brasileirismo, nos cultos afro-brasileiros, termo equivalente a orixá, inquice, entidade, etc. Tá? Isso aqui a gente vê isso está nos dicionários, ok? Então, continuando aqui, o conceito grego de santo está diretamente associado à palavra imagem, tá? Então, lá no grego, a palavra santo, lá na origem da palavra, está associado com imagem. Então, santo, imagem, tá? A obra de artífice, né? Uma imagem feita por mãos humanas, tá? Portanto, a expressão santo significa exatamente que vem palavras correspondentes no grego, né? Ósios, ágios e agnos, que seria santo, purificado, imagem de santo, imaculado. Canonizado, né, pela eclésia, tá? Eclésia é no grego, que significa igreja, tá? Eclésia aqui não tem sentido de igreja, templo, tá? É uma outra coisa que a gente vai estar explicando aí num outro vídeo. Que vive conforme a lei de Deus, né, que cumpre com a maior exatidão os seus deveres religiosos e morais, virtuoso, puro, imaculado, inocente, sagrado, denominação atribuída pela Eclésia Católica após o processo de canonização, aquele que foi beatificado por suas virtudes cristãs, né? Imagem de um indivíduo canonizado. Diante desse conceito, né, de ósios, ágios e agnos, né, que é santo purificado, imagem de santo imaculado, podemos ter a compreensão acertada de que está sendo contrariada às escrituras sagradas quanto à idolatria. Isso nós temos registrado, a questão da idolatria, né, nós temos registrado lá em Êxodo, capítulo 20, dos versículos 3 ao 6. Tá? Então, a gente falar da palavra santo, né, a palavra santo, no seu original, ela contraria a lei do Criador. Ela contraria a palavra do Criador. Não é uma palavra que justifica as intenções do Criador, a lei do Criador, as escrituras dadas pelo Criador ao seu povo escolhido. Okay? Então, como nós vimos, a palavra espírito, ela vem da palavra demônio, né? Bem simplificadamente. E a palavra santo se refere a uma imagem para ser adorada, tá? Que contraria os 10 pronunciamentos lá de Êxodo 20, 3 a 17, ok? Então, apenas para efeito de razoabilidade, nós temos abaixar o santo, assentar o santo, baixar o santo, cair no santo, descobrir um santo para cobrir outro, despir um santo para vestir outro, dia de todos os santos, fazer o santo, não ser santo da devoção de alguma imagem, para baixo todo santo ajuda, quando a esmola é demais, o santo desconfia, receber o santo, incorporar uma entidade da Umbanda ou Candomblé,
rogar ao santo até passar o barranco. Perceba que todos esses termos são usados corriqueiramente, tá ok? No dia a dia, e que de alguma forma dão um perfil adequado àquilo que deveria ser. Isso apenas demonstra que a assimilação da palavra santo é fruto de uma miscelânea de religiões. Tá? Faz parte do sincretismo religioso. A palavra santa, como a gente vai ver logo mais, não está associado com as escrituras sagradas. Tá ok? Então, a etimologia da palavra santo, a palavra santo vem do latim sanctus, do verbo sancire, que significa consagrar, sancionar. O termo sancion pertence a essa mesma família, etimologicamente não se trata do bem ou do mal. Uma sanction é o resultado de certas leis ou regras. Outro termo similar é canonizar, né, declarar santo, o qual provém do grego canon, que significa regra. O verbo sancire tem uma raiz indo-europeia, sac, S-A-K, que está presente em outras palavras: sacro, sacrifício, sacrilégio, sacerdote, sagrado, sacristão e sacramento. Essa raiz denota algo ou alguém que satisfaz todas as regras para que possa ser venerado ou para interceder entre os humanos e os deuses. Ok? Tá lá, o site que define isso vai estar lá no grupo Coisas da Vida, ok? Por que não usar a expressão santo? Porque por definição única dessa expressão tem um significado específico e é uma desidaimônia, faz parte da religião, de diversas religiões. E dessa forma não expressa e não pode expressar de modo algum que um fiel, né, uma pessoa confiável da parte do Eterno, que um Natsar, aquele que guarda, observa a palavra, né, do Todo-Poderoso, do Shaddai, representa através da sua obediência e emuná, da sua fé. Tá? A palavra emuná, ela significa conhecimento, prática e obediência. Então a fé é o resultado do conhecimento, da prática e da obediência, tá? É diferente da palavra crença, tá? Que você vê alguma coisa e crê simplesmente sem muita pesquisa, ou crê porque ouviu falar, ou porque testemunhou alguma coisa. A emuná, ela é diferente. A emuná, ela vem do conhecimento, do estudo profundo, tá? Ela vem da prática. Depois que você conhece, você começa a praticar e a partir daí você passa a obedecer aquilo que está determinado pelo Eterno nas Escrituras Sagradas, tá bom? Bom, chegando ao fim aqui, o que no hebraico, né? O que resulta essas duas palavras, né? Espírito e santo. O conceito da palavra em hebraico é inexistente, ou seja, não existe essa palavra em hebraico, nem conceito algum similar. Portanto, palavras derivadas como espiritismo, espiritual, espiritualidade, etc., são inexistentes no hebraico, na época que foi escrito. Tá? Hoje já assume essas características, ok? Vamos dizer assim, faz parte do sincretismo da miscelânea religiosa, tá? Mistura de diversas religiões, pagãs ou não, tá? Atualmente, a palavra comumente usada em hebraico para espírito é ruach, tá? Ocorre que ruach não define espírito com o viés de fantasma, nem tampouco como uma entidade, ou pior ainda, como uma pessoa ou algo que tenha personalidade, tá? O ruach não se refere a uma personalidade, a uma pessoa, tá? Transparente ou não, inteligente ou não, tá? A palavra ruach, no seu sentido original, significa vento, hálito, mente, tá? Vento dos céus, os pontos cardeais, né, chamado rosa dos ventos, lado, fôlego de ar, gás.
vão, coisa vazia, tá? Isso remete a gente lá para Gênesis 1, né? E a terra era sem forma e ruach, vazia, tá? Calma lá. Espírito, né? Quando se respira rapidamente em estado de animação ou agitação. Isso já é uma tradução atual. A palavra ruar tem sentido também com entusiasmo, vivacidade, vigor, coragem, temperamento, raiva, impaciência, paciência, disposição, né? Preocupação, amargura, descontentamento, impulso irresponsável ou incontrolável, fôlego dos seres vivos, a respiração do ser humano e dos animais, como capacitação, né? Preservado pelo Eterno. Também tem a ver com o coração, né, na questão das emoções, desejo, pesar, preocupação, como sede ou órgão dos atos mentais, né, raramente como sede da vontade, como sede especialmente do caráter moral, que inspira o status de profecia exático, que impele o profeta a instruir ou admoestar, né, de acordo com aquilo que o Eterno instrui, tá? Que concede energia para a guerra e poder executivo e administrativo, que capacita os homens com vários dons, como energia vital manifestado no esplendor da sua habitação. Voltando só um pouquinho aqui, que concede energia para a guerra e poder executivo e administrativo, que capacita os homens com vários dons. Na construção do tabernáculo, depois que eles saíram lá do Egito, né? O que diz lá as Escrituras? Que o Eterno capacitou várias pessoas para que pudessem construir o tabernáculo, tá? As pessoas sabiam anteriormente aquele ofício, o ofício de manusear o ouro, de manusear a madeira, de manusear tecido, cores, né? É certo que isso já existia no Egito, ok? Mas aquilo que o Eterno queria que fosse feito era muito diferente do que foi feito no Egito. Então, o Eterno, ele capacitou, ele carregou a mente da pessoa com aquele conhecimento, tá? Eu vou explicar isso mais para frente também num outro vídeo. É um conceito muito fácil de ser aceito e ele é, assim como ele funcionou nas antigas escrituras, também funciona na Brit Hadashah, né, que é na Aliança Renovada, tá bom? E muda, na Aliança Renovada muda muito o conceito, tá? Então, todas as vezes que você vir em sua Bíblia a palavra Espírito, muito provavelmente você deverá substituir por palavras como mente, pensamento, consciência, palavra expressa. Jamais você deverá usar o conceito de espírito como algo transparente, como um fantasma ou como uma entidade ou uma personalidade, tá? Então, todas as vezes que você ler a palavra espírito, faz essa experiência. Substitui por essas palavras, olha, mente, pensamento, consciência, palavra expressa, por vento, por soprar, fôlego, né? Procura substituir por essas palavras, tá? Vê qual palavra melhor se encaixa. Você vai perceber que o raciocínio fica inteligente, tá? Fica melhor, a conclusão do assunto ela é melhor, ok? Qual o conceito hebraico da palavra santo? Da mesma maneira que a palavra espírito não existe em hebraico, assim também não existe a palavra santo, cujo conceito foi visto, né? A gente viu agora há pouco. Portanto, palavras derivadas como santidade, santíssimo, santificado, etc., são inexistentes no hebraico, tá? Entretanto, o conceito para indicar alguém ou algo que foi destinado ou feito para servir o Eterno é chamado de separado, né? Que vem da palavra kadosh, kadash, tá? Para algo único e muito específico, tá? Então, ao invés de se usar a palavra santo, no hebraico a gente usa a palavra separado. Separado em qual sentido? A pessoa tá no mundo, vivendo de acordo com a filosofia do mundo, a cultura do mundo, no jeito do mundo, alienada, totalmente alienada, vivendo fora da vontade do Criador, fora da cultura dada
pelo Criador ao seu povo escolhido, tá? Então, o Eterno pega, modo de dizer, aquela pessoa que está vivendo no mundo, de acordo com a cultura do mundo, tira ela do mundo e separa ela para viver de acordo com as escrituras sagradas, de acordo com o que determina a Torá, ok? Então, é nesse sentido de separado, tá bom? Então a pessoa não é santa, ela não passa a ser santa, ela passa a ser separada, ok? A palavra em hebraico kadosh ou kadash tem significado mais apropriado quando nos referimos a tirar alguém ou algo de um lugar comum para um lugar especialmente separado. Em inglês, a palavra separado ela vem de set apart, set apart, tá? Que significa distinguido, ser melhor que ou diferente dos outros, tá? Isso na ótica do Criador. Então somos chamados para ser separados, somos chamados para sair de onde estamos e irmos para um lugar separado pelo Altíssimo, separado para nós. Isso nos faz lembrar a história de Abraão, quando recebeu ordem para sair do meio da sua parentela. Está lá em Gênesis 12, 19. Me faz lembrar também que o povo de Israel no Egito, eles tinham um lugar próprio deles. Da onde eles estavam, eles viram todas as pragas caírem sobre o Egito, ok? Então eles estavam num lugar separado, tá bom? Isso vai acontecer nos nossos dias, né? Eu acredito que não muito depois destes nossos dias de agora, daqui a pouquíssimos anos, os olhos dos separados vão ver tudo aquilo que está em Zacarias, Isaías, Ezequiel, Apocalipse, Tessalonicenses, todas as profecias que falam que vão cair, a maldade que vai cair sobre os ímpios, sobre os iníquos, tá? Tudo isso os separados, os escolhidos vão ver com seus olhos aqui na terra, tá? Pisando no chão, tá bom? Romanos 7,12. Portanto, a Torá é Kadosh, sagrada, isso é o mitzvah, mandamento, é kadosh, separado, tzadik, justo, e tov, bom, tá? Então, portanto, a lei, né, a instrução, no original Torá, tá? É sagrada, o mandamento é sagrado ou separado, e é justo e bom, beleza? Temos ainda a palavra kadash, vamos lá, consagrar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser separado, ser colocado à parte, apresentar-se sagrado ou majestoso, ser honrado, ser tratado como sagrado, honrar como sagrado. O nosso idioma tem um vocabulário riquíssimo, temos definições específicas apenas para o português que não encontram termos correspondentes em outro idioma qualquer. Da mesma forma, o sentido, o significado, a intenção da palavra em hebraico também são específicas e muitas vezes únicas, não existe em outro idioma. Apesar de ruach, kadosh, também terem em suas traduções atuais, né, a palavra Espírito e Santo, respectivamente, podemos perceber claramente que o significado original das mesmas palavras, Espírito e Santo, não corresponde ao que é de fato expresso em hebraico. Se devemos buscar o aperfeiçoamento no conhecimento das Escrituras Sagradas, então devemos estudá-las com muita afinco e dedicação e buscar a raiz da palavra. A palavra techuvá significa voltar à raiz, tá? É sair da onde estamos no mundo e voltar para a raiz. Lá em Romanos 11, fala, né, do zambujeiro ser enxertado na boa oliveira, tá? Então, presta atenção. A oliveira, ela é sustentada pela raiz, tá bom? Então, nós precisamos sair do mundo e vir para ser sustentado pela raiz, tá bom? Também é um assunto longo que a gente vai estar discutindo. Só para encerrar de vez, para efeito de curiosidade, nós temos o seguinte: os muçulmanos, eles creem em Alá. Tá? Alá é um deus pagão, blá, 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 a gente vai ver isso daí talvez uma outra hora, né? E Alá não tem filho e também não tem Espírito Santo, não existe na doutrina islâmica isso daí. Tá? Levando-se em conta que o islamismo também, de uma certa forma, vamos dizer assim, né? Que os árabes, né? Não o islamismo, mas os árabes,
eles vêm também de Abraão, tá? O islamismo não vem de Abraão, tá? O islamismo aí tem procedência, eu vou falar um negócio aqui que vai mexer com muita gente. O islamismo ele tem uma raiz, é um braço do Vaticano, tá bom? Enfim, né? Mas é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouco chato hoje, né? Definir palavras é um pouco chato, mas eu acho interessante a gente discutir esse assunto pelo seguinte, para a gente poder pensar, para a gente analisar, rever nossos conceitos, aprender um pouco mais. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha, pode comentar à vontade aí, não fique bravo comigo, tá? Eu só estou querendo passar a visão correta daquilo que está no hebraico. Não é pensamento meu, eu peguei as palavras que estão no hebraico, comparei com grego, com latim, com português, né? Um pouquinho de inglês também, né? Nossa, tô ficando enjoado, né? Então, muito idioma, tá bom? Gente, valeu, obrigado. Shalom, que o Eterno, né, o Criador, Yahuwah te abençoe enormemente, né? Fiquem todos na paz.